Eu vou logo avisando que tem horas que eu vou pesar o clima, porque, porra, o assunto é indigesto mesmo. Esse é um vídeo sobre deixar ir, mas também sobre abraçar novos começos. Eu tava conversando há um bom tempo atrás com a minha psicóloga e eu cheguei a comentar que ao longo da minha vida eu acho que eu sempre tive mais facilidade para lidar com o luto do que com o término de uma relação. Que também é um luto de certa forma, mas a gente parte do pressuposto de que você e as outras pessoas envolvidas nesse término seguirão vivas, ok? Não é sempre o caso, mas a gente vai partir daí. Porque o luto, ele denota um fim definitivo, sabe? A gente não tem poder de barganha com a morte. E quando uma relação, seja ela amorosa, de amizade, profissional, enfim, termina, seja porque eu me coloquei naquela posição de terminar a situação, seja porque a outra pessoa terminou, seja porque é simplesmente um ciclo da minha vida que está se encerrando, eu sinto que existe meio que uma rejeição deliberada de uma ou todas as partes, sabe? E isso dói. Acho que eu nem preciso elaborar por que a rejeição ou o abandono do outro dói, né? Mas quando eu era a pessoa terminando a relação, eu sinto que eu também estava rejeitando algo que eu escolhi de certa forma, ou uma versão de mim, enfim, em algum momento da minha vida. E no fim, eu acho que a gente tá falando de duas coisas. A dificuldade de lidar com esse fim, pra mim, era, na verdade, e ainda é, tá? Porque eu, particularmente, ainda não atingi esse nirvana. A incapacidade de lidar com esse fim é a incapacidade de lidar com a sensação de fracasso, derrota, e o medo de lidar com algo que vem depois daquilo que eu já conhecia. Então, em toda a minha inteligência absurda, que eu só posso ter tirado lá da casa do caralho, me agarrava a essas relações e situações, mesmo quando já não me cabiam mais. E sofria, porque eu me agarrava com todas as forças a algo, a alguém que já não era mais para estar lá na minha vida, que não queria mais estar lá na minha vida. E os maiores exemplos que eu tenho para contar disso tem a ver com a minha vida amorosa, tá? Essa é uma área da minha vida onde eu fiz muita merda. Mas não só, né? Que alegria. Enfim, eu tava divagando a respeito disso com a minha psicóloga quando eu parei, os anjos do bom senso tocaram a minha cabeça e eu falei, mas não é porque algo terminou e a vida seguiu que foi um fracasso, né? Gente, eu odeio o fato de que nessa vida a gente não tem controle sobre quase nada além de nós mesmos. E aí também mais ou menos, né? Porque eu particularmente não me controlo 100% e ainda não encontrei alguém que conseguisse fazer isso por mim. Porque a falta de controle é uma mesmo, gente. Mas como diria John Lennon, a vida é o que acontece enquanto a gente faz outros planos. A mim, inclusive, acontece pra enquanto eu faço outros planos. As coisas e as pessoas vêm, ficam e, na maioria das vezes, eventualmente vão. E quando esse fim não é desejado, planejado, ele dói. E na maioria das vezes a gente não planeja as coisas prevendo o fim, né? A gente tenta se proteger, às vezes até se sabotar em direção a isso mesmo. Mas no final, quando as coisas acabam, sempre fica aquela sensação de porra. Isso pode significar que a gente gostaria que tivesse sido mais fácil, às vezes a gente tá só aliviado que finalmente terminou, às vezes a gente já até digeriu esse fim antes mesmo de acontecer, mas enfim, tudo aquilo que a gente não quer que aconteça passa por esse processo de frustração e, de certa forma, luto. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que tem uma relação bastante difícil com a mãe dela. E ela estava me contando o quanto ela se sente frustrada por ser a única pessoa que trabalha para essa relação continuar acontecendo da melhor forma possível. Aí eu, com todo o meu tato, disse: amiga, a relação que você gostaria de ter com a sua mãe nunca existiu e nem nunca vai existir se depender só de você. Porque relações são uma via de mão dupla. Mas eu acho que em algum momento a gente precisa aceitar e enterrar os nossos mortos, literal ou figurativamente. Porque se a gente não enterra, o corpo fede, perece, atrai mosca, verme, tudo aquilo que você não quer para dentro da sua casa. A gente precisa em algum momento enterrar e aceitar. E falando assim, parece até que eu sei lidar muito bem com os meus mortos, não é mesmo? Mas não, eu não só não os enterro, como eles ficam ali dançando igual fantasmas na minha sala, às vezes igual zumbis que eu fico dando com a pá na cabeça e eles nunca voltam pra cova. Mas enfim, eu sei que é mais fácil falar do que fazer e o conselho foi dado. Porque quando as pessoas não morrem, de fato, a nossa resistência a aceitar isso tende a ser muito maior. E nessa resistência toda a gente acaba cavando uma outra cova muito funda, a nossa.
Já o luto, de fato, aquele que nós devotamos aos que não estão mais aqui entre nós, esse sim é muito mais devastador, avassalador, mas não abre espaço para os famosos e se na nossa cabeça, né? Não dá para fazer tudo tão diferente a ponto de driblar a morte. Mas isso eu vou guardar pra gente falar outro dia, porque, pô, já pesei demais o clima aqui hoje. Voltando aos fins que encerram apenas alguns ciclos da nossa vida, eu lembro de um relacionamento que eu tive que foi muito bom de forma geral. Claro, não foi perfeito, a gente cresceu muito como pessoas ao longo desse tempo, tivemos nossas brigas, reconciliações, até que em algum momento foi ficando muito óbvio que não era mais pra gente estar junto, sabe? A gente já tinha oferecido tudo que tinha para oferecer um para o outro e as próprias circunstâncias das nossas vidas foram colocando a gente numa posição de perceber que não era mais pra gente continuar juntos. Então eu fui pra casa dele, sentei no sofá, desliguei a TV e falei: a gente precisa conversar. E aí ele imediatamente já virou pra mim e falou: você quer terminar, né? O que foi o suficiente pra eu cair no choro. E aí ele falou: não, não fica assim, não se preocupa. Eu entendo, acho que se você não terminasse, eu teria que tomar coragem pra terminar mesmo. E aí a gente sentou, conversou um pouco sobre os nossos planos pro futuro, o que a gente planejava fazer a partir dali. E a gente chorou, se abraçou e aceitou ali mesmo que a nossa jornada tinha chegado ao fim. Eu peguei as minhas coisas, deixei as coisas dele lá na casa dele. A gente se despediu com um abraço e depois eu voltei para casa. Depois disso, eu não chorei mais. Fiquei triste, claro, com algumas lembranças que surgem depois e tudo mais, mas não cheguei a chorar. E foi o meu primeiro término ali com uns 19 anos, mais ou menos, que eu passei, que não foi sofrido, foi muito pacífico. Nós chegamos, inclusive, né, a nos encontrar depois desse término, uns anos depois, eu já estava até em outro relacionamento, e esses ressentimentos e desentendimentos já estavam desgastados pelo tempo. E é uma pessoa que eu guardo com muito carinho. Porque foi a primeira vez que eu tive que deixar uma relação ir e não me doeu da forma que eu achei que doeria, né? Esse gosto amargo do fracasso, do fim, ele não estava na minha boca. Parecia uma decisão muito acertada e natural até da nossa parte. Foi a primeira vez que eu deixei ir sem dor, que era algo extremamente difícil, sofrido para mim, com a certeza de que ambos tinham dado tudo que tinham para dar um para o outro. E foi aí que eu entendi que nem todo fim precisa ser sofrido, que quando a gente deixa ir aquilo que já não nos cabe mais, a gente está abrindo os braços com mais facilidade para aquilo que tem que vir ao nosso encontro. As coisas fluem mais em paz, sabe? Dito isso, várias outras vezes depois, eu me permiti me agarrar a situações e pessoas que já não me cabiam mais, tá? Se você achou que eu tinha aprendido assim de primeira, engano seu, tá? Alguns de nós só aprendem na dor. Mas em algum momento glorioso, entendeu? A lição entrou na minha cabeça. Eu consegui absorver a mensagem. Depois de chorar bastante, depois de bater de frente com quem eu não devia, de dar muito murro em ponta de faca a troco de nenhuma, entendeu? Depois de ligar pra muita gente às 3 da manhã chorando porque eu tava na merda. Coisa que eu também faço pelos meus amigos, tá? Antes que vocês achem que eu só abuso deles. Em algum momento, porque uma hora chega, né? A mensagem entrou em mim e ficou. E hoje, olhando pra trás, na verdade eu fico muito feliz que alguns ciclos tenham se encerrado na minha vida. Que eu tenha aprendido a encerrar esses ciclos e me retirar quando eu percebo que já não tá mais bom pra mim, já não é mais saudável. Porque vai doer, sim, mas banca isso. Você vai ver que existe toda uma história para ser escrita, uma vida para ser vivida, além desse desconforto da perda. Minha mãe sempre cita um verso do Fernando Pessoa. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. E quando a gente aprende a lidar com certas dores e enfrentá-las, a gente está sempre se colocando numa posição de descobrir algo muito além e provavelmente até melhor do que a gente esperava. Porque as águas da vida, elas vão passar e a gente espera passar com elas, não que elas passem por cima da gente e a gente acabe se afogando, né? Como é que é para você enfrentar o fim dos ciclos? Você enfrenta com resiliência ou se agarra a tudo que pode? Conta aí se tem um ciclo que você encerrou recentemente, como é que foi essa experiência? Eu vou pegar outro vinho. Cara, meu noivo passou aqui na frente e falou:
Ai, mas você sabe que as pessoas que bebem enquanto filmam, elas não bebem de verdade, elas só fingem que estão bebendo. O que tem a ver com isso? Sabe? Episódio do verso convexo. Voltando aos fins que. Ai, não. Ah. Com